Salve, salve, Condomínios Brasil! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Condomínios Brasil. Você que não me conhece, meu nome é Saulo Venâncio, host deste podcast. E episódio de número 10, a gente vai falar sobre tecnologias em condomínios. Você é nosso convidado, pega a sua pipoca, seja muito bem-vindo. A gente vai estar tratando de um tema super relevante. E como é o mantra desse podcast, a gente tem o quê? Combater a desinformação. Eu vou estar recebendo dois convidados de peso. Nosso Natanzinho dos condomínios, eu tinha que falar isso daí, não podia deixar a brincadeira, mas com todo o respeito, com toda a alegria, que eu tenho a satisfação de estar recebendo meu amigo Gilberto Stark, o homem da segurança. E ao lado dele, meu amigo Bruno Gugel, do aplicativo Severino. Então, se você tem alguma dúvida, deixe os seus comentários aqui, que depois esses especialistas vão estar tratando com todo carinho e respondendo a você em seguida. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite, certo? Vocês aqui são pessoas assim queridas da gente, né? Eu já conheço tanto o Bruno, muito mais tempo, Gilberto também, agora recentemente, né? Para a gente começar esse bate-papo, eu queria primeiro perguntar aqui para o Gilberto, como é que surgiu a Stark Segurança? Como é que você entrou nesse ramo de condomínios, meu amigo? Conta um pouquinho para a gente. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. É uma satisfação imensa estar participando desse podcast aqui com vocês. E, assim, eu sempre fui trabalhar na área de medicamento e material hospitalar, né, como representante. E um amigo meu, há 11 anos atrás, me fez um convite, que ele era técnico de segurança eletrônica, chegou me pedindo para ser sócio, para a gente abrir uma empresa de segurança eletrônica. E daí surgiu a segurança eletrônica. Eu não entendia praticamente de nada na área, e esse meu sócio na época, ele que era a parte técnica, e fundamos a empresa Stark Segurança Eletrônica, onde mais na frente nós rompemos a sociedade e eu dei início, né? Eu dei continuidade, na verdade, esse sonho que nós criamos há 11 anos atrás. Estudando muito, indo atrás sempre de boas informações, com parcerias. E hoje chegamos aqui nesse ramo de condomínio. Com certeza não foi à toa e muito merecido, né? Todo mundo fala muito bem da Stark Segurança Eletrônica, né? Com certeza. A gente vai ter uma oportunidade até de falar um pouco mais sobre a empresa, dizer mais assim quais são os serviços que a empresa presta também, trazer um pouco de novidade, que é o que a gente está colocando aqui em termos de tecnologia para condomínios, né? A gente tem hoje um público muito carente de informação. Eu sempre costumo dizer que o síndico e a síndica, seja profissional ou orgânica, quanto mais informação ele trazer para si, ele vai ajudar na gestão do condomínio dele. E ao lado do nosso amigo Gilberto, meu amigo Bruno. Cara, que prazer estar aqui junto contigo aqui. Faz tempo que a gente não se fala, né? Pois é, tem um tempinho aí. Agradecer, né, a oportunidade de participar desse bate-papo bacana aqui no mercado condominial, sempre com muita novidade, né? E quando o assunto é tecnologia, meu amigo, você domina muito, né? Fala um pouquinho da trajetória aí do aplicativo Severino, de quanto tempo já tem no mercado, já está atingindo outros estados, né? A gente começou com essa ideia em 2015, né? Então, existia muita carência ainda de tecnologia em condomínio, né? Muito uso de papel, né? Uma comunicação difícil. Então, a gente começou a identificar esses problemas que estavam acontecendo e a procurar uma solução, né? Para ajudar no dia a dia dos condomínios, né? Tanto na parte de comunicação, organização, né? A segurança também, né? E a gente começamos a desenvolver em 2015, né? E sempre acompanhando novas tecnologias, acompanhando a dor, né? Do síndico, dos moradores, né? De portaria. Então a gente está hoje com uma solução bem completa para facilitar o dia a dia nos condomínios, né? É isso aí, a gente vai falar um pouquinho também sobre as funcionalidades do aplicativo, as ferramentas que ele ajuda, não só na gestão do síndico, como também na gestão para os porteiros também, né? Que tem várias funções ali de portaria significativas que você consegue gerar bastante coisa, bastante relatório. Pessoal, o nosso tema é super importante, como eu tinha dito, né? Tecnologia. Queria começar com o Gilberto falando assim, nessa parte de segurança. O que é que mudou de 5 anos para trás? Eu não vou nem muito mais longe, não vou botar para 10 anos, mas existe um mercado muito pulsante em termos de tecnologia voltado para a segurança,
né, Isso. para condomínio. Queria que você pudesse fazer uma trajetória aí, uma retrospectiva de 5 anos para trás do que o mercado está oferecendo agora para os síndicos, para as síndicas. Pronto, assim, o impacto mesmo de 5 anos para cá foi os condomínios desenvolverem a tecnologia, do uso da tecnologia de biometrias, né? Utilizar a parte do controle de acesso, né? Com biometrias. Depois dessa pandemia veio batendo forte aí a facial, né? Em termos de tecnologia de segurança eletrônica, como câmeras, cercas, alarmes, eles tiveram um upgrade em questão de qualidades, né? Melhorar a qualidade de imagem, melhorar um sistema de alarme mais efetivo, uma cerca elétrica com a tensão maior, né? E hoje nós temos as câmeras que também já fazem essa função, tanto de alarme como a cerca virtual, né? Que são as câmeras com analíticos, que hoje você consegue colocar uma câmera, traçar um ponto e a partir daquele momento que aquele ponto é traçado, ela sobe um pop-up ou sobe um alarme. Isso é e muito vai fazendo... legal, isso é muito inteligente por parte das câmeras, né? Que a gente vê muito uma evolução. E em outros países, isso daí já é uma realidade que cada vez é multiplicada, é aumentada, né? Com certeza. Aqui no Brasil, o brasileiro ele tem a tendência de sempre o quê? Trazer o que é bom do lado de fora para cá, né? Em termos de tecnologia. E quando você tocou nesse ponto, eu me lembro muito os casos que a gente tem de condomínios de veraneio, que são aqueles condomínios no litoral, em que nós não temos ali, temos as barreiras eletrônicas, mas essa função dessa câmera, ela é super inteligente, né? No sentido de traçar essa linha e caso a pessoa invada essa linha, já tem um sinal sonoro, né? Então, olha onde é que a gente está começando a avançar, né? Você falou da biometria também facial, que é outro ponto também que tem um link muito com um aplicativo do Severino, né, Bruno? Bruno vai já falar também um pouquinho sobre essas ferramentas. Mas, assim, do ponto de vista assim, tecnológico, o que a gente acha que você quer que a gente ainda pode esperar de novas tecnologias daqui 2026, 2027? Assim, tecnologia, ela é constante, né? Então, assim, se a gente não estiver se atualizando, se não tiver atualização, a gente fica para trás, né? O condomínio fica para trás. Então, assim, tá vindo muitas inovações, tá vindo sistemas com QR Code, que hoje, eu estava até vendo essa semana, que para você entrar no condomínio hoje, vão colocar só um emblemazinho de um QR Code para poder fazer a abertura e tudo do celular. Então, assim, tá vindo muita coisa aí. Legal, interessante isso daí, né? Do QR Code, né? Já tem a biometria facial, aí já junta com o QR Code. Justamente. Então, assim, são muitas ainda tecnologias que estão para serem implementadas nos condomínios. Eu não sei nem se eu posso entrar nesse assunto aqui, porque assim... Aqui você pode tudo, meu irmão. Pronto. Fica à vontade. Até porque você é o aniversariante do dia. Então você pode... aniversário do homem hoje. Tem muita moral, né, meu povo? Porque o cara, em pleno aniversário, vem aqui participar do nosso podcast. Então, meu amigo, fica à vontade para você tecer comentários. Bacana. Tem uns eventos aí que às vezes participam, que alguns administradores de condomínio chamam a gente para poder dar uma pequena palestra, né? Então a gente fala muito sobre os condomínios aderirem realmente à tecnologia no condomínio. Mas o fato é que hoje tem condomínio que realmente nem segurança eletrônica tem, né? Eu costumo dizer que o quê? Que nem o básico do básico, né? O básico do básico. Eu costumo dizer que o quê? Que às vezes não, a grande maioria das pessoas sai da moradia de uma casa de rua para ir para um condomínio para ter segurança, né? Aqui mesmo, tem um condomínio aqui na Dom Luiz, aqui mesmo, que o interfone é uma campainha. Então, assim, um condomínio na área nobre, né, que onde o interfone é uma campainha. E sempre a gente está batendo nas tecnologias que estão sendo implementadas, nas novidades no mercado, mas, assim, muitos condomínios ainda estão resistentes a implantar esse sistema no condomínio. A gente vai já falar sobre isso e, na opinião dele, eu vou deixar essa pergunta para depois, se é uma questão que o pessoal só olha para a questão financeira e deixa a segurança de lado, né? Isso acaba impactando muito. Mas, assim, aliado a essa questão de tecnologia que você falou de segurança, a gente tem aqui, né, Brunão, a questão da tecnologia enquanto gestão. Um aplicativo de gestão, o Severino se encaixa muito bem nisso,
né? O Severino já está o quê? Em 3 estados, já 4, 5, Nós 7 estamos estados, já com está o quê? O Brasil 7 todo. estados, né? Estamos presentes em 7 estados, né? Mais em peso aqui no Ceará, né? Mas estamos presentes em estados do Sudeste, do Norte, Nordeste, né? Então, estamos ganhando espaço, né? Isso é muito bom, né? E o que eu vejo nesse cenário de tecnologia é que, principalmente na parte de gestão, mas também segurança e outras coisas, é que os condomínios eles estão se comportando cada vez mais como empresa. Eu acho que quando você tem... O condomínio ele é um CNPJ, né? A diferença é que ele não estava sendo tratado como empresa, então não estava sendo utilizado ferramenta de gestão adequado, não estava sendo verificado os indicadores do condomínio, né? Quando o condomínio está fora ali do padrão, o que é que está acontecendo, com o que é que ele gasta mais, com o que é que ele gasta menos. A questão de investir em segurança, que os condomínios estão começando a investir mais em segurança agora. A pandemia, como o Gilberto bem falou, cresceu muito a parte de controle de acesso facial, né? Houve um crescimento muito forte, mas além disso, né, a questão da inteligência artificial, né, do IA, que está entrando com força agora, tá ganhando espaço, mas ainda tem um pessoal que ainda não sabe muito o que não sabe como é que vai ser, mas a gente já está vendo isso presente no mercado. Você vê muito na parte comercial de marketing, né? Você vê aqueles atendimentos virtual inteligente, né? Você vê na segurança, né? Como o Gilberto falou, de monitoramento, você tem a cerca virtual, você pode colocar uma inteligência ali que em determinado horário alguém não pode passar naquela área, se alguém passar, aí tem uma série de medidas que um sistema pode tomar, né? E como o condomínio... modelo organizacional do aplicativo, eu acho muito interessante, a gente tem que tocar muito nesse ponto, porque eu acho que é uma funcionalidade e tanto para a portaria como para o síndico e para os moradores também, né? Se a gente for... Eu sou um pouco suspeito para falar em termos de tecnologia, porque eu sou fã. Quanto mais tecnologia tiver dentro do condomínio, mais você tem um condomínio voltado para o futuro, pensando em melhorar e aprimorar os mecanismos e as ferramentas de segurança, né? Bruno, na parte dos moradores, né, o que a gente nota muito é uma certa desorganização do síndico em ter um controle de reservas das áreas comuns, né? A gente viu que na pandemia isso foi, explodiu, porque o pessoal não podia sair de casa, mas queria pelo menos poder fazer uma caminhadazinha em torno do condomínio, queria tentar utilizar um pouco a academia do condomínio num horário mais livre, né? E organizar isso na folha do papel é coisa do passado. A Assembleia Virtual foi muito massa. Assembleia Virtual. Houve um crescimento muito grande das assembleias, né? Porque você não tinha outra opção, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa parte, assim, dessa tecnologia pelo aplicativo e dessas funcionalidades que ele acaba sendo bastante útil. Porque acaba despertando o interesse do nosso síndico, da nossa síndica que estão nos assistindo aqui, no sentido de buscar isso. Às vezes é a falta de informação. Verdade. Que ele nem... Com certeza. Mas isso aqui existe. Então fala um pouquinho disso daí pra gente. Na pandemia, né, existiu essa situação do isolamento, né? E a necessidade ali dos condôminos utilizarem uma área comum, sendo que não podia ter aglomeração, né? Então o sistema ele foi muito útil para poder você separar horários, limite de pessoas ali por espaço, né? Então você não pode aglomerar, dividir até piscina, dividiram a piscina em 2 espaços, né? Colocaram faixa de horário. Então a utilização dessa parte de reserva foi muito grande, né? E a gente vê muito condomínio ainda reservando na base da agenda, né? Você quer reservar um espaço, você tem que interfonar, perguntar se está livre e tal. Então hoje a gente tem facilidade do aplicativo. O condomínio ele pode abrir o aplicativo, verificar a disponibilidade do espaço, o calendário, as regras, né? Ele já dá uma lida nas regras, que horas, horário de funcionamento, o que é que ele pode e o que ele não pode. Já deixa logo bloqueado ali quais são os horários que ele pode reservar, que ele não pode reservar. Interessantíssimo. Existem regras, né? O condomínio ele tem regimento, ele tem convenção, né? Então as áreas, os limites de reserva, né? Algumas regrinhas a gente pode configurar no sistema para que um condomínio não possa reservar além do que ele pode, né? Além do que está no regimento, né? Antecedência mínima. Então tem um monte de recursos que você agiliza a reserva, né? Por parte a gente falando de segurança, né, Gilberto? As câmeras, sem dúvida, a tecnologia ela ajuda muito.
mas ela ajuda para o trabalho humano. Com certeza. Muitas vezes ela jamais vai conseguir substituir esse trabalho humano ali. Claro que a gente tem portarias hoje eletrônicas, virtuais, que deem sim um viés diferente, um viés importante para cada espécie de condomínio. Eu costumo dizer, se você quiser realmente saber se o seu condomínio ele tem essa característica para uma portaria remota, para uma portaria orgânica, né, digamos assim, de um profissional, a primeira coisa, você tem que escutar um especialista, consultar um especialista, que ele vai dizer, olha aqui, de acordo com o teu bairro e tal, é melhor você fazer assim, ou então isso aqui dá assado. Não é mais ou menos assim que funciona? Isso, com certeza, com certeza. Hoje eu costumo dizer sempre para os síndicos, às vezes os síndicos falam assim, eu não vou colocar uma câmera, que uma câmera ele não vai evitar, né, um furto depois que acontece. Não é só para evitar, ela é também para inibir e registrar, não é isso que eu faço. Só que, como eu falei, depois dessas câmeras com analíticos, que a gente pode fazer uma cerca virtual, pode fazer um local que não pode ser invadido naquele local. Então, assim, as câmeras modificaram isso, então, com essas tecnologias, né? Então, elas já passaram agora a evitar. É só aderir à tecnologia correta. Isso aí, dando um exemplo bem prático assim, pessoal, é como se o rapaz que quisesse furtar o condomínio, entrar dentro do condomínio, ele pode até romper a primeira barreira, que seria a cerca elétrica. A cerca elétrica pode até ele conseguir entrar, né? Mas talvez com a câmera nessa tecnologia aí, a partir do momento que ele entra dentro de uma área que a câmera consegue captar a imagem dele ali, ela já tem um outro, ou seja, são várias ferramentas que podem ajudar nesse combate. Assim, a cerca elétrica pode não disparar, o alarme, o sensor pode estar com problema também, pode não disparar. A câmera, na mesma hora, ela vai subir um pop-upzinho e o porteiro, a central, ela já vai identificar. Várias camadas de segurança, né? Várias camadas de segurança, né, Bruno? E falando também de portaria, aqui que a gente falou, eu queria puxar um gancho na parte também de um aplicativo que também ajuda muito o porteiro. Hoje, a gente tem vários livros dentro da portaria. E muitos desses livros, meus amigos, é uma verdadeira dificuldade de a gente conseguir compreender o que está sendo colocado ali, né? E às vezes se perde. Um café que o porteiro toma ali, derrama gota de café, pegou no livro daquele, se perdeu várias informações importantes. E aí o aplicativo também tem essas funcionalidades, né? Exatamente. Na verdade, a portaria, né, ela era muito carente, né, porque todas as informações que são o coração do condomínio é ali a portaria, né, que é ali quem define quem é que entra e quem é que não entra, né? E quando você utiliza muito livro, muito papel, a informação está presa numa folha de papel. Você não tem relatório, você não tem consulta, você pode estar anotando lá todo mundo que entra no condomínio, mas se acontecer um problema lá e você tentar descobrir quantas vezes aquela pessoa esteve no condomínio, esquece. Está anotado, mas você não vai procurar todas as folhas para trás para você tentar localizar. Não existe, né? Então, é uma falsa sensação de segurança. Muitas vezes acham, não, mas o porteiro registra tudo. Na verdade, organização também, né? Fora que tem a questão da caligrafia, né? Que você muitas vezes acaba não entendendo o que está escrito ali, porque são várias pessoas diferentes que estão escrevendo. É um papel que pode ser rasgado, que pode ser perdido, né? Então, a gente veio para acabar com o papel, né? O Severino ele veio para acabar com qualquer papel na portaria. Livro de ocorrência, né? Que é o que o porteiro todo dia registra ali, o diário dele, né? Tudo que aconteceu naquele plantão. Registro de né? turno. Exatamente. A parte de ocorrência, registro de turno, controle de encomendas, né? Boa. Então, encomenda é uma dor de cabeça. Fala um pouquinho disso aí. Encomenda em condomínio é uma dor de cabeça muito grande, né? Então, muitas vezes é o 201, mas não é o 201, é o 301, e aí por conta de um númerozinho fica perdido ali no meio do caminho. E a situação do condomínio dizer que chegou a encomenda e o porteiro disse que não chegou, né, que não avisou, então chegou e não avisou. Né, então existe todo um controle pelo sistema que na hora que o porteiro cadastra a encomenda pode bater uma foto, o morador recebe um aviso que a encomenda acabou de chegar, quem foi o porteiro que recebeu, né, que horas, e um códigozinho que ele recebe para poder retirar a encomenda, né, com muito segurança. Né, então somente quem tem posse do código pode ir lá fazer a retirada. Então encomenda sempre foi uma dor de cabeça também em condomínio. Né, então a portaria... Não mais, né? Isso, não sempre mais. foi, mas só não se você, mais. Meu amigo, minha amiga, quiser continuar aí no tempo da pedra. Vamos acabar com o papel aí no condomínio, vamos modernizar, né? Vamos buscar segurança, vamos buscar
Novas gestão, tecnologia, né? Hoje a Severino tem quantos anos, hein? Desde 2015, né? Fez 9 2015. Há uma época atrás, acho legal quando eu conheci o aplicativo dele, que eu estava no condomínio meu chamado... Meu que eu falo que a gente tinha um contrato de manutenção. O Isla Jardim. Sim. Aí eu tava com... Ainda é nosso cliente. Ainda é, né? Eu tava com o administrador. E o administrador... Só um minutinho aqui, cara, que eu vou reservar aqui a área de lazer. Aí eu comecei a olhar o aplicativo. Caraca, que aplicativo é esse? Que massa, que bacana, que organizado. Então, assim, realmente é um aplicativo que organiza... eu digo mais, não adianta de nada administração. você ter um aplicativo, né, Bruno, se você não usar o aplicativo. Porque muitos condomínios, às vezes, reclamam muito disso daí, contratam, mas não põem em prática. E esse pôr em prática é uma questão de... Você todo dia toma café da manhã, almoço e janta. Então, você treinar isso daí, né? A prática vai levando a deixar o aplicativo muito habitual, né? De forma Verdade. assim. E muito disso depende do perfil do gestor, né? O perfil daquele síndico. Você às vezes pega um síndico que ele é uma pessoa muito tradicional, tem mais idade, ele gosta muito das coisas em papel ainda, então ele não é aquela pessoa que explora a ferramenta. Ele pode até achar interessante, contratar, mas na hora dele explorar, ele não vai conseguir usar, né? Aproveitar tudo que ela tem. Então ele acaba não valorizando aquilo ali porque ele não sabe a capacidade do sistema de ajudar ele, né? Ele não, às vezes tem síndico que pode tratar como uma despesa, né? Pode enxergar como uma despesa porque ele não utiliza devidamente. Então é um cuidado que a gente também tem de estar sempre treinando, né? Existe a troca de gestão, né? Existe muitas mudanças aí nessa parte de sindicância e a gente está sempre preocupado em engajar mais a utilização do sistema, não só pela gestão, mas também os moradores também, né? Para eles utilizarem a ferramenta em si para ver os comunicados do condomínio, controlar a encomenda e várias coisas. Vou até emendar aqui uma pergunta que eu fiz para o Gilberto. O que é que você enxerga daqui a 2, 3, 4 anos, sei lá, de futuro, em termos de tecnologia voltado para essa área de gestão, de organização, para aplicativos dentro de condomínios? Como é que você vê isso daí? Porque a mudança é cada vez mais rápida, né? Você falou de inteligência artificial aí, né? E quem sabe a inteligência artificial também integrada junto com um aplicativo dessa natureza possa até ajudar cada vez mais, né? Isso. Na verdade, eu acredito muito na inteligência artificial para condomínios, né? Não que isso não dependa, sempre vai depender ao meu ver, sempre vai depender de uma ação humana, né, os processos. Mas, em várias situações, ela vai ajudar a tomar algumas decisões, né? Então, vou dar um exemplo. Já é utilizada inteligência artificial em condomínios. Existe uma ferramenta bem interessante para a Assembleia que ela transcreve a reunião inteira que acontece na ferramenta do Zoom, por exemplo. E ela resume tudo que aconteceu na reunião. Né? Que eu já conheci essa ferramenta, achei muito bacana. Eu já fiz uso dessa ferramenta já? também. Já. Ah, legal. É muito boa. Ela é muito bacana. Ela transcreve a reunião inteira, ela resume tudo. E depois você vê o resumo, se tiver uma fala de alguém lá escrito, você clica, ele vai aparecer o trecho da reunião que aquela pessoa falou. Então, assim, ainda tem muito potencial para o pessoal explorar, né? Então, você utilizar uma inteligência artificial para você fazer uma reserva de espaço, né? São algumas coisinhas que a gente já está caminhando. Né? Vou ver aqui, vou pegar a junção de um que trata de segurança com um outro que fala de tecnologia. E fiquei pensando aqui nessa fala de vocês, se não já existe uma tecnologia na qual as câmeras que estão dentro nas áreas comuns do condomínio conseguem fazer uma leitura por meio de inteligência artificial por exemplo, de uma regra que foi descumprida do regimento interno. Vamos supor, o cara transitando com o cachorro em uma área que era proibida, ou então não recolhendo as fezes daquele animalzinho. Não, tal, com certeza ou já então... Isso daí, a câmera já ajudando a captação dessa imagem, já transformando ela em um registro de ocorrência e já dando o bip para a administração, para o síndico, informando, olha, foi transgredido ou não. Você já pensou nisso daí? Eu estava conversando com um concorrente meu, muito parceiro meu, um dia desse, e eu me sentei para ele e falei assim, cara, tu já imaginou vou botar pouquinho, daqui a 5 anos, como é que não vai estar essa questão com a inteligência artificial na nossa segurança? Aí ele falou, Gilberto, eu nem imagino. Porque assim, nós fomos para uma palestra um dia desse, não sei nem se você estava, foi da Adconce. Sobre gestão? Que até teve uma palestra lá sobre inteligência artificial.
Não, nessa daí eu não estava, não. Pronto, então assim, a gente estava numa palestra onde tinha uma pessoa especialista em inteligência artificial, onde ele abriu a mente de muita gente. Então assim, muita coisa vai mudar daqui para frente, né? Com a inteligência artificial. As câmeras hoje já conseguem captar exatamente a imagem, já conseguem dizer quem é a pessoa que foi ali na imagem. Então, vai ser só um pulo nessa integração, né, Bruno? Para poder a gente já ter esse formato aí desse registro, dessas ocorrências de uma forma muito mais rápida e até com a veracidade. Vai ser o VAR dos condomínios. Exatamente. E o uso da inteligência artificial, ela vai também para a gestão. Então, de repente você está tendo um gasto X e você acabou extrapolando algum gasto naquele mês, então você pode ter uma ferramenta para lhe ajudar, dizer o que está acontecendo. Imagina só você estar com as manutenções do seu condomínio e você tem... Isso eu estava mentalizando aqui, né? Isso eu falando e pensando aqui em outras coisas. Imagina que você tem 2 equipamentos iguais, tem 2 bombas. Mas uma vive dando manutenção e a outra não. Aí o sistema já está entendendo que está tendo muito custo aqui, ele vai te indicar para você trocar aquele equipamento, porque aquele equipamento está te dando muita despesa. Né? Então você... Consegue gerar até um relatório, né, de quantas vezes aquela bomba entrou em funcionamento, de quantas vezes aquele portão entrou em funcionamento, de quantas vezes teve problemas nessa bomba. Isso. A gente até tem uma ferramenta já de gestão de manutenção, né? Que já tem lembretes, tem registros, anexa ordem de serviço, anexa vários documentos, né, de manutenção. E essa parte da inteligência artificial é uma coisa que já está no nosso radar. Né? Então, o que eu enxergo mesmo daqui a uns 5 anos, aí no futuro próximo, é que isso ainda esteja mais presente na realidade dos condomínios. Né? Porque, na verdade, isso não vai ser nada complicado. Ela veio para descomplicar. Então, Você imagina você, ao invés de ficar navegando em várias telas ali no sistema, você vai simplesmente falar. Ou você vai só escrever o que você quer e ele vai fazer todo o trabalho para você. Então, isso é muito legal, né? Porque quando a gente fala de sistema de tecnologia de segurança, a gente sempre lembra também das câmeras, a funcionalidade delas, por exemplo, de uma pessoa que está passando na rua com uma atitude suspeita, ela chega e já emite um sinal sonoro para o porteiro, alertando esse porteiro. A parte de inteligência artificial, como o Bruno falou, de uma câmera que está localizada dentro da portaria, e se por acaso ela vê um movimento do porteiro sonolento, em que ela vai chegar e vai conseguir ativar. Já existe isso. Já existe isso, né, meus amigos? Isso. Então, a realidade está muito próxima. Com certeza. Até nos carros hoje, que estão saindo hoje, as tecnologias novas, identifica que a pessoa... A inteligência artificial identifica que a pessoa está com sono e começa a dar sopapo no carro, começa a frear, então assim, né? É muito legal. Então hoje está muito massa. Eu queria pegar um gancho que o Bruno falou, né? Que mesmo com essa tecnologia, com o aplicativo, ainda precisa-se muito do serviço humano, não é? E isso também leva para o sistema de controle de acesso, né? Hoje a gente tem um sistema que tem controle de acesso de veículo, que é cadastrado no controle, hoje tem hashtag veicular, mas nos controles, dando só um exemplo, a gente recebe reclamação de síndicos que aderem a um sistema, mas não funciona. Mas não funciona porque, às vezes, a própria pessoa, o porteiro, não está sendo utilizado da forma correta. Por isso que é importante o treinamento, está sempre entrando em treinamento, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando você chega no condomínio, você aperta um controle, no controle, identifica lá no módulo guarita, carro, o nome da pessoa, apartamento, para o porteiro poder liberar a entrada dele. Só que às vezes o porteiro nem olha. Quando bipa, ele só abre lá. O correto é o quê? Identificar se é realmente aquele carro que está constando lá, se está batendo. Se a cor é aquele, se é o morador é aquele, que às vezes o morador tem 2 carros, pega um controle, troca com um do outro. E, então, assim, tem que ter ainda o trabalho do porteiro ali para fazer o sistema funcionar, né? Na verdade, a inteligência artificial, as automações, elas servem para ajudar ao porteiro tomar uma decisão, no caso. Isso, né? Mas no final ele vai ter, no final termina no porteiro, né? Existem várias ferramentas que geram alerta, que geram algum tipo de informação para a portaria e a partir dali facilitadores, né? Então é o que realmente eu enxergo nesse mercado, é essa facilidade cada vez maior da informação chegar para as pessoas. Sabe o que eu vejo muito também nos condomínios? O sistema de controle de acesso, a função dele para mim é registrar a entrada e a saída, não é isso? De quem entrou e quem saiu. A partir do momento que só tem o facial de entrada e não tem o de saída,
acaba que o controle de acesso ali, ele só vai te indicar que a pessoa entrou, mas Só não indica que a uma pessoa rota. saiu, não é isso? É. Isso acontece muito, né? Até a gente implantamos um sistema em um condomínio, né, que está em Alto Severino, que a própria síndica optou por não ter a da saída, né, ter só a da entrada. Então, Custo, assim, né? Muitas justamente, vezes olha para custo. aí é onde entra o custo, né? E aí eu pergunto começando contigo, Gilberto, com relação a custo, né, e modernização, tecnologia e tal. Hoje em dia, eu acho que está muito mais fácil você conseguir um poder de negociação maiores com as empresas que prestam esse tipo de serviço. Com né? certeza. Existe uma modalidade que é a do comodato, né, que seria por meio de uma locação, na qual você empresta ali todo o sistema, todas as ferramentas, todos os equipamentos, né, num determinado tempo, e ao final desse tempo você pode, caso não queira renovar, você Retirar o equipamento. retira o equipamento, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa modalidade aí, se vocês da Stark também trabalham Trabalhamos nesse formato. sim. Saulo, eu estava tendo uma reunião semana passada com toda a minha equipe comercial e administrativa, passando para ele que o mercado ele teve um boom nessa questão de comodato e locação de sistema. Hoje, raramente a gente consegue fechar uma venda de um equipamento. Hoje os condomínios pegaram uma cultura de locar, né? Que como é que funciona? Para o condomínio ele não vai ter aquele custo ali retirado do caixa, aquele valor para comprar o equipamento e estar pagando a manutenção mensal. Então para o condomínio é bem viável, pô. Vai pagar uma mensalidade por mês, onde ele não vai ter problema em custos no meio período. Se tiver um problema numa câmera, numa cerca, se tiver o problema numa câmera, numa cerca, numa barreira, central de você alarme, pode trocar. sistema de facial, controle de acesso, a gente já abre um chamado, até que chega lá, verificou que é o problema, substitui a peça. A gente só comunica o sim que foi substituído, a gente tem por obrigação de colocar o sistema para funcionar. Então, assim, hoje tem muitos síndicos que não querem ter esse trabalho, principalmente o síndico profissional. O síndico profissional hoje ele tem 10, 12, 15 condomínios, então para ele o prestador de serviço que der menos problema e o contrato que der menos problema é melhor. Então, assim, é melhor também para o condomínio. Eu vejo também pelo lado também que a tecnologia ela é muito mutante, né? Então ela se Isso. transforma e se renova a cada ano, né? E às vezes você investe num equipamento desse e daqui a 2 anos já o equipamento já está completamente ultrapassado, né, Bruno? Sem falar na questão da durabilidade, né? Você pega um condomínio de praia, né? Investe um valor alto num sistema lá, não cuida, né? Não mantém, aí as câmeras se acabam, a fiação fica ruim, oxida e tudo mais. Então ele perde aquele investimento que ele fez no começo, né? Então o comodato ele veio com força mesmo para poder facilitar, né? A questão de custo, né? E você já tem a manutenção, né? Você tem a garantia de que aquilo ali, se der qualquer problema, já existe a empresa para resolver, né? Já fica dentro do planejamento orçamentário, ele sabe que dali não vai passar em relação àquele equipamento, não é isso? E como um aplicativo de condomínio, como é o teu caso, né? A gente pode dizer que é uma startup, assim, né? Em que ela visa o quê? Uma grande escala, né? E um custo mais acessível, né? Isso. E aí conta um pouquinho para mim dessa estratégia também operacional de vocês aí, de branding, de marketing, que envolve aí. Nós estamos fazendo implantando, né, umas novas tecnologias no Severino, e uma delas a gente está implementando um marketplace muito em breve, né, que é um hub, né, de várias empresas que prestam serviço para condomínios e para moradores também, né, em que eles vão poder ter essa facilidade de buscar serviço de qualidade dentro do aplicativo e vão poder realizar, inclusive, a própria compra dentro do aplicativo, né? Então, qual é o interessante? É que quando a gente colocar esse recurso, né, dentro do condomínio, isso vai gerar uma receita, até para o próprio condomínio também, né? Então, a gente consegue baratear ainda mais O custo custo do aplicativo. Ele vai se pagar, Uhum. né? Então, Ou seja, você consegue difundir mais, né, o aplicativo por conta desses patrocinadores, digamos assim, que estão dentro da plataforma,
né? Facilitando mais o quê? Comunicação. A internet surgiu assim, né? A internet, ela surgiu exatamente assim. Quem era dos tempos mais antigos aí, vocês também devem ser, a gente tinha uma internet que era na base do discador, que era contado minuto a minuto, né? E você entrava depois da meia-noite, né? Era um andor, né? Pra gente, que a gente queria descobrir esse universo. E aí depois começou a ter novas tecnologias. A internet evolui muito rápido, né? Evolui muito rápido. Tecnologia, se você na internet a gente acessar depois da meia-noite para pagar só um pulso, né? Exatamente. Pra não pagar telefone. E hoje acho que quem trabalha com tecnologia, né, pessoal, tem que realmente tentar ao máximo baratear os custos para trazer essas inovações para dentro da nossa realidade, que é a dos condomínios. E aí, Bruno, uma ferramenta também, já que a gente falou sobre financeiro, é que o aplicativo também, como você disse, o síndico pode acompanhar toda a movimentação financeira do condomínio. Receitas que entram, despesas que saem, né? Conta um pouquinho para a gente aí. Isso. Hoje nós temos integração com alguns RPs financeiros para condomínio, né? Então, explica para o pessoal o que é um RP financeiro aí. Ele seria como se fosse um gerenciador financeiro, né? Que controla ali receita, despesa, inadimplência, emissão de boleto, né? Então, são as plataformas financeiras, no caso. Então, existem as duas maiores que existem hoje no país. Nós temos integração com todas as duas, né? Temos integração com a Superlógica, uma delas são grande, várias, é um tamanho muito grande. Então, para que isso? Porque para não existir, por exemplo, nós chegamos no condomínio, oferecer o sistema, dizer, nós já temos aqui o aplicativo da administradora, do sistema. Então, os A2, como é que vai ser isso para o usuário, né? Uhum. Então, a gente traz os boletos para dentro do aplicativo, integra com o sistema, traz a segunda via de boleto, traz a prestação de contas também online, né? Acompanha o síndico dentro do painel do Severino, acompanha lá as receitas, né? E as despesas. Então, isso é muito legal. Você ter gente... planejamento financeiro na palma da mão, como você tinha dito, e já saber exatamente como é que está o fluxo de caixa dele, né? Isso é importantíssimo. E a gente está cada vez alinhando mais, né? com esses sistemas financeiros, né? Então, isso a gente consegue o quê? O próximo passo, gerar os indicadores, né? Então, a gente já está também com o projeto BI para o condomínio, né? Porque o que é que acontece? Que eu vejo muito acontecer. O síndico está ali no condomínio e ele só sabe como é que está a situação do condomínio, o que é que ele gasta mais, o que ele gasta menos, quando está perto de uma assembleia de prestação de contas, né? Vem a administradora, apresenta, mostra os relatórios, mostra a coisa ali, é que ele consegue se situar, faltando ali poucos dias para uma assembleia, que ele vai entender como é que está o condomínio. Então, a ideia é que ele acompanhe isso todo dia. Né? A hora que ele quiser, ele sabe ali como é que está a saúde do condomínio. Né? Quanto que entrou, quanto que já saiu, quem que está inadimplente. Né? Tecnologia veio para isso, né? É verdade, trazer informação. Exatamente, meus amigos. O papo é bom, corre rápido, né? Mas ainda tem muita coisa para a gente poder conversar aqui, falando também sobre a parte de inovação, né? Dentro dessa questão de inovação, Gilberto, o que é que a Stark hoje está mais preocupada, quais são os pontos mais críticos dentro de uma segurança dentro de condomínio e trazendo essa parte de inovação que pode ajudar o síndico, os moradores no combate à violência externa, aquela violência que está assim na nossa cara e a gente, como você falou, a sensação de segurança por estar morando num condomínio é maior do que se estivesse morando numa rua de casas. Pronto. A violência externa, né? Eu acho que a violência externa, o condomínio, o que ele pode fazer é investir em câmeras ao redor do condomínio para poder ter essa visibilidade, fazer registro de imagens, fazer um treinamento forte com os porteiros para, caso algum morador esteja trafegando, né, na rua, poder tomar alguma certa atitude para aquilo dali ser evitado. Eu vou te dar um exemplo aqui, só cortando um pouco aqui. Eu vou te dar um exemplo que está acontecendo muito, muito comum aqui no nosso estado, que várias pessoas ficam furtando as portas de alumínio das casas de lixo e das casas de gás, que ficam do lado externo, né? Tem alguma solução, alguma criatividade assim, de inovação inteligente que você tem assim, que já tem assim, você possa dar aqui de dica assim pro pessoal? Geralmente é colocado um sistema de alarme. Legal. Nas lixeiras, né? Onde o porteiro desativa a partir do momento que é solicitado pelo caminhão lá para poder fazer a retirada, né? Verdade, não. Então, assim, realmente isso evita até... Tem condomínios também que estão tendo entrada de pessoas
pelo portão de lixo, né? Estão arrombando a porta de lixo, arrombam a segunda porta de lixo, estão entrando dentro do condomínio, né? Pegando o gancho que você falou aqui também, está tendo muito furto dos hidrômetros. Hidrômetros também, né? Os hidrômetros que ficam do lado de fora do condomínio, que abastece todo o condomínio pela rede e na parte interna também, né? Hoje a gente está recebendo muito chamado hoje para colocar câmeras nos halls, porque principalmente de condomínios que estão em implantação, aqueles condomínios que estão começando a entrar de moradores, porque acontece que está tendo muito serviço dentro dos apartamentos e as pessoas que estão trabalhando lá aproveitam no horário ali do almoço ali para estar roubando aquela peçazinha lá do sistema de incêndio, que é cobre, né? Então, assim, tá as tendo chaves dos hidrantes. Muito isso também. Hoje a gente já está trabalhando com um sistema de alarme também para os hidrantes. Isso é muito legal. Eu queria até que você comentasse um pouco mais. Como é que funciona esse sistema de alarme? É difícil você implantar esse sistema? Tem alguma... o quê? É algo que precisa passar alguma tubulação, fiação? Não. Hoje o sistema de alarme, a gente utiliza o sistema sem fio. Legal. Né? Onde nós colocamos a central, colocamos receptores e colocamos os sensores sem fio nas portazinhas, né? Para o pessoal, caso abra, ela mande um sinal sonoro lá no porteiro e ele identifica qual andar que está e ele consegue visualizar pela câmera em tempo real, caso tenha câmera, né? Nos halls. Muito interessante isso daí. Então, assim, esse sistema, ele avisa quando uma bateria do sistema está baixa para poder fazer a substituição. Então, assim, é um sistema... uma vida útil de bateria de quanto tempo? Totalmente seguro. Acho que até 4, 5, 6 meses. Então, assim, para trocar uma bateriazinha ali, às vezes pode durar até mais. Tem sistema que a gente utiliza que dura até mais. Entendi, legal. Falando um pouquinho também dessa questão desses sistemas aí de controles, tem uma coisa muito interessante, né, que vocês também fazem muitas parcerias com outras empresas que até utilizam dentro da plataforma do aplicativo do Severino esse sistema de monitoramento, né? E aí eu vou dar um exemplo que o Gilberto falou da questão dos hidrômetros, questão da água. É verdade. Fala um pouquinho aí pra gente aí. Existem, como a gente falou, né, a tecnologia ela está evoluindo muito rápido, né? E uma das facilidades que existe hoje nesse mercado é o monitoramento de água. Então, o que é que acontecia antes? Uma caixa d'água estava com um nível baixo de água, o porteiro não sabia de nada. Só ia notar quando começasse as reclamações. Começasse a reclamar, né? Então, acontecia com o condomínio que o zelador tinha que ficar indo lá, olhar a cisterna, como é que está o nível, assim, de olho mesmo, né? Então, hoje existem tecnologias, né? Existem sensores que são colocados em caixa d'água, cisterna e tudo mais, e ele faz uma telemetria. Então, ele quando chega no nível tal, ele dá um alerta, né? Então, existe todo um painel que mostra isso, histórico de consumo e tudo mais. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse sistema, essa solução que existe no mercado, né, e a gente trouxe para dentro do aplicativo. Com qual intuito? Da gente centralizar num lugar só as principais informações de gestão do condomínio. Então, existe uma solução muito boa no mercado que faz isso. Então, eu vou pegar e vou colocar dentro do meu painel essa solução já, esse painel já pronto. O síndico já tem todo o painel. Tem a parte de portaria, tem a parte de cadastro de moradores, tem a parte de segurança, tem a de gestão financeira, como você falou, tem essa questão desse monitoramento. Né? A gente quer centralizar tudo num canto só. A dor do síndico, já tem síndico que já é aquela barreira tecnológica. E se você der para ele acesso a 3, 4 sistemas para ele ver, cada um ele vê uma coisa, né? Então, isso é um gargalo. A parte do controle de acesso, né? Facial, o que é que a gente faz? Existe um relatório de acesso dentro da leitura, de quem entrou, quem saiu. Mas existe também o quê? Dentro do Severino a gente colocou tudo lá. Por quê? Porque para não ter que ficar acessando a leitura e vendo um relatório, né? Então, por que não olhar tudo num lugar só? Então, como o Severino, que é o nome, né? Como é que surgiu? Que faz tudo, né? Como é que surgiu essa ideia do nome Severino aí? Depois quero também perguntar pro Gilberto como é que surgiu o nome Stark aí. A gente, na verdade, como foi em 2015, né, que a gente estava entrando nesse mercado, né, existia uma solução que ela estava começando, que era voltada para condomínio, e o nome era Severino. Né? Então, quando a gente viu essa solução que era voltada para tecnologia em condomínios, a gente achou interessante. No começo a gente pensou, ok, vamos vender essa solução e tal. Mas a gente gostou tanto, né, que a gente acabou pegando aquele projeto para a gente e começamos a evoluir o projeto. Né?
Então, o nome já tinha, eu achei o máximo, né? Cara, esse nome aqui... Relembra muito, né? Aquele personagem carismático. Eu imaginei que porteiro, fosse. Paulo Silvino, né? Paulo Aquele lá Silvino, que do era aquele Zorra, né? do Zorra, que era o porteiro Severino. Ô, Severino, Eu o cara imaginei que crachá. fosse. Imaginei É que a cara fosse, porque dele, é né? como se fosse, ele fazia tudo, né? Porque ele era um porteiro, mas o que chamasse ele para É, fazer, ele estava imaginei que pronto para fosse. fazer, né? Então, Acho que veio bem a calhar também. aí o nome foi assim, foi mesmo a cara do sistema, né? Lógico que bem no começo, né, teve aquele regionalismo, né, de o pessoal ter, Sim. porque esse nome você ia mais ali pro Sudeste, tudo mais, o pessoal ficava meio assim, isso não existe mais não, né? O nome... Legal, muito bacana. E como é que surgiu? E esse nome, Stark Segurança, como é que foi? Rapaz, Stark, todo mundo pensa que é do Tony Stark. Stark, É de Homem de Ferro. Mas não é não. Em 2013, quando decidimos trabalhar na área de segurança eletrônica, eu estava assistindo Game of Thrones. Rapaz. Então, assim, eu estava Stark, né? eu tava buscando um nome forte, né? Que ia falar assim, quando a empresa estiver grande, o nome tem que ser forte. Família Stark. Então, assim, família Stark, quer queira que não, a família Stark era uma família que era muito renomada em ser pessoas honestas, né? E acaba que rapaz, Stark Segurança. Peraí. Stark, pronto. Aí vai ser Stark. Então Legal. surgiu do Game of Thrones. Eu jurava que era do Tony Stark, né? Todo mundo pensa. Mas aí, pra vocês verem que, pessoal, que às vezes a gente pensa numa coisa assim, a história é completamente diferente daquilo que a gente imaginava, daquilo Verdade. que vocês criaram e tal, idealizaram como empresa de sucesso que são, né? A gente está quase chegando no nosso momento assim, meio que final, mas eu não poderia deixar de perguntar, primeiramente para o Bruno, né? O modelo hoje da empresa, do aplicativo Severino, ele tem um modelo muito escalável, né? Já estão em outras praças, em outros estados e tal. O que é que você ainda quer atingir enquanto meta ainda para o aplicativo? Você falou pincelou um pouquinho aí de umas ideias aí, mas seria até bom porque tem uma expectativa muito grande quando a gente fala de inovação e tecnologia, né? Então, o que é que a gente ainda pode esperar aí do aplicativo? Nós estamos buscando, né, sempre uma evolução constante com a tecnologia e agora a gente busca uma escala mais forte, né, com a questão do marketplace, que você vai trazer facilidade para o usuário, né, porque a gente primeiro, no começo, ela era o quê? A gente trata muito o negócio B2B, que é o quê? O Severino e o condomínio, né? Parceria com o condomínio, contrato com o condomínio. E nós vimos que o quê? Hoje nós temos mais de 60 mil usuários, né? Quase 70 mil usuários ativos. Então, a gente poderia o quê? Trazer facilidade para eles também, fora o que eles já têm no aplicativo. Né? Fantástico. Então, explorar o máximo que puder de facilidade, de coisa interessante, de soluções lá na ponta, né? Um B2C, né? Aí é que é legal, né? Porque aí a gente que trabalha com gestão e tal, a gente vê muitas vezes o morador chega para nós síndicos e pergunta assim: Saulo, tem alguma indicação de um bombeiro hidráulico para mim? Você tem alguma indicação de um eletricista? Onde é que eu consigo aqui determinado pedreiro, pintor, enfim, né, Bruno? Essas perguntas instalação de ar-condicionado, cortina de vidro, montagem de móvel, né? Então a gente está trazendo todas essas facilidades para ele e para o síndico também. O síndico quer buscar uma empresa que trabalhe com paisagismo, uma empresa que trabalha com limpeza de piscina, tá? Ele vai conseguir consultar no nosso marketplace todas as empresas que estão lá, escolher, né? Olhar o que cada um oferece, né? Ranquear, logicamente, talvez, né? Elas vão ser avaliadas. Então, não é qualquer empresa. Então, são empresas Stark, que têm né, estrutura, com certeza, né? Então, o síndico vai poder ter um lugar que ele pode consultar, pode servir como um braço direito ali para ele, se ele precisar de alguma solução para o condomínio e quiser, né, buscar uma empresa para atender. E Gilberto, com relação ao que o mercado hoje procura dentro de condomínios, com relação à questão de segurança, né? Stark já está praticamente 11 anos aí. Estamos há 11 anos no mercado. 11 anos no mercado. Como é que você vê essa concorrência, essa busca de outras empresas? Qual é a dica que você daria para o síndico na hora de ele querer buscar uma empresa para poder contratar em termos de segurança para o seu condomínio? Pronto. Primeiramente, realmente fazer um estudo no mercado,
para saber quais são as empresas que têm tempo no mercado, as empresas que realmente levam a sério o que faz, que trabalham, que já fizeram serviços em outros locais para que ele busque informações se realmente a empresa atende aquilo que ele está buscando. Então, assim, hoje a concorrência está grande, está desleal, né? Hoje, eu estava até conversando com um amigo meu, porque hoje o condomínio está indo muito por preço, né? Mas a gente busca sempre qualificar os condomínios da gente, não só por preço, mas também por qualidade na entrega, né? Então hoje tem que saber o que é que estão entregando, se aquela empresa... O que é que estão prometendo, né? O que é que estão prometendo, porque, só entrando no gancho bem rapidinho aqui, é comum, né, um síndico participar de uma concorrência, e se você fazer uma auditoria, às vezes, na maioria das vezes, não está entregando aquilo que estava dentro do orçamento. Porque tem maneira de baratear um orçamento entregando coisas inferiores, né? Eu queria te fazer até uma pergunta com base no que você falou aí. Existe alguma norma técnica que a pessoa tem que seguir, quem trabalha com esse tipo de equipamento de segurança eletrônica? Existe a empresa tem que possuir algum KNAI específico? Para o nosso colega síndico, que eu vou contratar o Zezinho da esquina ali, o cara é uma MEI e ele sabe mexer em segurança eletrônica, ele compra ali no outro fornecedor e vem instalar aqui e tá tudo certo. É o famoso pastel, né? Que é a pasta e o telefone, né? Rapaz, é buscar qual é o projeto que ele vai instalar no local, né? Eu acho isso muito bacana quando o síndico chega e fala assim, ó, eu quero fechar com você, me mostre seu projeto, o que é que você vai fazer aqui? Então, assim, a partir do momento que você mostra o projeto, você tem como identificar se aquilo que realmente ele disse que ia fazer nos pontos foi colocado aquilo ali que realmente, né? Tem muito condomínio hoje que fecha muito por boca. Vamos colocar aqui, não. Então, assim, quando a gente apresenta um projeto, o síndico ele já tem a segurança que vai ser entregue, né? E o mais importante, fiscalizar. Se a empresa colocou lá que vai entregar o cabo CAT5E, que é 100% cobre, verifica se a empresa colocou o cabo CAT5E 100% cobre, porque a diferença de preço é muito grande. E vai funcionar o equipamento, mas a durabilidade que ia funcionar com aquele equipamento, com a empresa visando fazer um serviço de qualidade que não tenha problema, né? Então, assim, às vezes concorrentes têm acesso a propostas, enfim, e acaba que vai cortar a mesma coisa, mas na hora de entrega outra coisa. Isso acontece demais. Nós fizemos uma auditoria, está com 6 meses, em alguns condomínios que nós perdemos orçamentos. Isso aí foi até uma ideia do nosso consultor financeiro, que para saber o porquê que a gente estava perdendo orçamento, se o meu concorrente comprava onde a gente compra praticamente também. do mesmo fornecedor. Isso, então pegamos 10 orçamentos que nós perdemos e os 10 orçamentos só um bateu. Os outros não estavam entregando o que realmente Ou tinha seja, lá. o material era completamente diferente. Isso, por isso que eu dei a dica. Dizendo que ia entregar a câmera Full HD, estava entregando câmera HD. Dizendo que ia entregar um sistema de Power Balloon, que é um sistema de alimentação de câmera que é caro e é muito top, e estava entregando outro tipo de fonte. E isso, o síndico, quando vê as câmeras funcionando, para ele tá tudo ok. Por quê? Porque não é a área dele, ele não entende, entendeu? Eu costumo dizer que quando eu vou a gente vai baixar um aplicativo no celular do síndico, aí quando baixa o aplicativo você tem que colocar em formato de HD. Quando está em formato sem ser HD, a qualidade não está boa, ele já está satisfeito. Então ele fala assim, olha que bacana, ficou ótima a imagem. Ele, é porque você ainda não viu como é que é para ser. Quando você coloca em HD, ele, caramba! Então, assim, tem muitos síndicos hoje que realmente, assim, eles não entendem nenhuma área dele, mas depois que vê funcionando, eu participo de assembleia que o pessoal fala assim, eu já participei de assembleia. A empresa tá X e essa outra. Vai entregar a mesma coisa? Funciona? Então vamos pela mais barata. Então tem muito ainda esse paradigma. Então o início de tudo basicamente é um projeto. É um projeto para saber qual é o equipamento que vai ser entregue ali, qual a qualidade do cabeamento. Descritivo de todo o material que vai ser utilizado. Isso já vem da cotação, né? No pedido de cotação, você pedir detalhado, né? Para você poder analisar tudo. Isso. Rapaz, olha, tem um condomínio que eu morava, que eu cheguei pro síndico e falei assim, olha, o motor aqui tá dando problema direto. Faz o seguinte, eu trabalho com isso. Eu sabia que ele não queria gastar, eu trabalho com isso.
eu vou fazer o preço que eu compro, só para não ter mais problema aqui no motor. Claro. Aí, bacana. Quanto é? X. Pronto. Ó, Gilberto, cara, eu ia fechar contigo, mas a empresa que tá aqui fez por R$200 mais barato. Aí é impossível ele fazer R$200 mais barato. Aí eu pensei, não, eu imagino que ele tá me vendo como concorrente, e eu acredito que ele tá querendo fazer mais baixo para eu não entrar. Só que eu também não queria entrar. Então, enfim, quando eu chego no condomínio, que eu olho, eu já vi que o motor não era o que ele tinha dito que ia ser entregue. Então, assim, eu desci. E o pior não é isso. Ele pegou um motor de uma outra marca, que é uma marca que não foi nem aceito aqui no mercado, e ele colocou um adesivo da PPA. Entendeu? Então, assim, cara, é de uma coisa que A gente precisa tomar muito cuidado, né? Eu chamei o síndico, eu falei, olha, faça um BO contra essa empresa. Fui atrás, eu chamei o prestador de serviço dele, falei assim, ó, pode arrancar esses 2 motores aqui agora. Não foi isso aqui que ele ofereceu, não. Então, mandei uma foto para a PPA, olha o que estão fazendo aqui. Então, assim, é um crime. Foi um crime, entendeu? Então, assim, para quem não entende, não conhece, quem não é da área, a pessoa pensa, ó, show, olha aí, botei um PPA e tal. Então, assim, ele pegou a infelicidade de ter alguém que conhecia no condomínio e eu evitei que acontecesse. É importante o nosso ouvinte que está aqui e prestigia muito o podcast pelas informações que vocês especialistas dão como dicas, né, combatendo a desinformação, que eu acho que é o principal mantra do nosso podcast. Bruno, acho que o aplicativo também, ele, dentro das funcionalidades e ferramentas dele, ele acaba também tendo planos diferentes, correto? Sim. Como é que funciona isso daí? Nós atendemos hoje todo o perfil de condomínio, né? Desde aquele condomínio que ele não tem, por exemplo, porteiro, um condomínio antigo, só tem 10, 20 apartamentos, não tem porteiro, tem só um telefone ali básico, né? A gente tem o quê? Função de comunicado, de reserva, de documentos, de enquetes, né? Que não depende de portaria. Legal. Né? Então, é um pacote mais básico. A gente tem o nosso intermediário, que já tem as funções de portaria. Então, controle de encomendas, registro de turno, controle de entrada e saída de prestador de serviço, né, e de visitante, pré-autorização, né, o morador pode já deixar liberado, né, para o porteiro verificar no sistema. E a gente tem um plano mais completo, que é o quê? Tudo isso, mais a integração com equipamentos. Né? Reconhecimento facial, leitura de placa, tag de veículo, controle, cartão, né? Então senha, o QR Code, né? Uhum. Então aí esse entra no plano mais completo. Né? E por fora a gente tem ainda a parte de assembleias, que a gente realiza bastante, que é a votação eletrônica nas assembleias. Né? Então assembleias presenciais com votação no aplicativo, virtuais, híbridas também, que a gente realiza bastante. Né? Então hoje são esses os planos que a gente está trabalhando. São pacotes que cabem no bolso de cada perfil de condomínio, né? Isso é muito interessante. Até e às vezes começa no básico, né? E depois eles fazem um upgrade. Vamos colocar esse básico aqui, daqui a pouco a gente vai vendo aqui e vai contratando mais funções, né? Então, muito bacana. Pessoal, a gente vai chegando praticamente aqui no nosso tempo final, tá quase esgotando aqui, né? Desde já que eu gostaria de passar aqui a bola aqui para as considerações também do Gilberto e depois do Bruno. Desde já, meus amigos, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite. É sempre um prazer estar aqui recebendo vocês, falando sobre tecnologia, um tema super atual, né? E nunca vai ficar fora das nossas pautas esse tipo de tema. E a gente trouxe 2 especialistas, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu gostei bastante. Meu amigo Gilberto, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Tá com você a palavra. Satisfação. Quero agradecer por participar desse episódio, né, do podcast. Eu tenho certeza que esse é um meio de comunicação que enriquece muito as informações para quem é da área condominial. E a satisfação imensa estar participando e estar passando um pouco dessa informação para ajudar a turma aí do segmento condominial. Show de bola. Brunão, tá contigo. Também agradecer bastante essa oportunidade, né, esse bate-papo, a gente trazer conteúdo de qualidade que vocês sempre trazem, né, a cada episódio uma novidade, uma informação diferente, né, para agregar nesse mercado condominial, né, e a gente passar um pouquinho da vivência da gente nessa área de tecnologia, né, do que a gente consegue agregar na vida dos síndicos, dos moradores, né, então é só agradecer a oportunidade.
Eu não posso deixar de agradecer aqueles que fazem esse programa acontecer, certo? São os nossos patrocinadores. E aqui, o pessoal da Saniartec, ACN, Singular e Gestart, Severino, Stark Segurança Eletrônica, Rayane Holanda e Leandro Pinheiro, Assessoria Jurídica, os amigos da Espiral Engenharia Elétrica, Perfecta Engenharia, Ceros Bank, Sani, Inovance Engenharia, Complex e Megagem. A todos vocês, muito obrigado. A gente vai terminando mais um episódio de número 10, penúltimo episódio do ano, próximo só em dezembro. Mas desde já agradecendo pela sua audiência. Não deixe de compartilhar, curtir e comentar, tá bom? Nas nossas redes sociais. Nos sigam lá. Até uma próxima. Valeu. Tchau.